A vida de Ricardo, para qualquer observador externo, e mesmo para ele próprio em seus momentos de reflexão tranquila, assemelhava-se a uma pintura meticulosamente elaborada, um quadro de sucesso e felicidade doméstica. O casamento com Sofia era o pilar central dessa obra. Companheiros desde os tempos despreocupados da juventude, haviam construído uma parceria sólida, temperada pelo tempo e pelo amor compartilhado. Sofia, com seu sorriso fácil e coração generoso, era o equilíbrio de Ricardo, a âncora em seu mundo frequentemente agitado. Juntos criavam seus 2 filhos, Lucas e Clara, que eram, sem sombra de dúvida, a mais pura luz em suas vidas. Lucas, entrando na complexa fase dos 14 anos, já demonstrava uma inteligência aguçada e uma paixão crescente por tecnologia, enquanto Clara, aos 8 anos, irradiava uma doçura e uma curiosidade que encantavam a todos. Profissionalmente, Ricardo também colhia os frutos de sua dedicação. Como gerente de vendas em uma empresa de renome, acumulava reconhecimento, bônus substanciais e a admiração de colegas e superiores. A casa confortável em um bairro tranquilo, os fins de semana em família, as férias planejadas, tudo parecia se encaixar perfeitamente. Ele tinha, ou assim acreditava, tudo que um homem poderia almejar para sentir-se completo e realizado. Essa realização, contudo, não vinha sem custo. Ricardo era movido por uma ambição inata, uma necessidade de provar seu valor, de superar metas, de alcançar o próximo degrau. Dedicava-se ao trabalho com afinco, muitas vezes sacrificando horas de sono e momentos preciosos com a família. As metas impostas pela diretoria eram agressivas. A pressão por resultados era uma constante palpável no ar do escritório moderno e envidraçado. Mas Ricardo, de alguma forma, prosperava nesse ambiente de alta octanagem. Ele transformava a pressão em combustível, a competição em estímulo. Era frequentemente citado como exemplo o homem que entregava resultados, o vencedor nato. Essa imagem, no entanto, começava a exigir um tributo silencioso, uma tensão interna que ele mal reconhecia. O universo corporativo, com seu brilho e suas promessas, escondia armadilhas sutis. A cultura do excesso, disfarçada de networking e celebração, era uma delas. As longas jornadas frequentemente se estendiam para happy hours regados a álcool, onde negócios eram discutidos em meio a risadas forçadas e conversas superficiais. A necessidade de estar sempre alerta, sempre ligado, sempre pronto para a próxima oportunidade ou para defender sua posição, criava um desgaste invisível. Foi em uma dessas noites, após o fechamento de um contrato particularmente estressante, que Ricardo se viu em uma encruzilhada. Buscando um alívio momentâneo, uma forma de relaxar a mente acelerada, ou talvez apenas ceder à pressão sutil de se enturmar com figuras influentes, como Marcelo, um colega mais velho e com fama de viver no limite, Ricardo cruzou uma linha que redefiniria sua existência. No ambiente falsamente privativo do banheiro do bar sofisticado, veio a oferta casual, quase displicente, de Marcelo, oferecendo uma pequena quantidade de pó branco. Uma curiosidade mórbida, uma promessa sussurrada de alívio instantâneo e energia renovada, uma fraqueza momentânea diante da figura imponente do colega. A hesitação durou apenas um instante, vencida pela exaustão e por um desejo perigoso de experimentar o proibido, de sentir o poder que Marcelo parecia exalar. As palavras de Marcelo, minimizando o risco, normalizando o ato, ecoaram na mente cansada de Ricardo, que acabou cedendo. Naquela noite, o retorno para casa foi diferente. Ricardo sentia uma energia artificial percorrendo seu corpo, uma agitação mental que o tornava falante, quase febril. Tentou disfarçar a euforia incomum diante de Sofia, atribuindo seu estado à bebida ou ao cansaço acumulado. Sofia, com sua sensibilidade aguçada, percebeu um brilho estranho em seus olhos, uma inquietação que não lhe era familiar, mas aceitou a explicação evasiva, talvez por não querer confrontar uma possibilidade assustadora. Aquela foi a primeira mentira deliberada sobre o assunto, a primeira de uma longa e dolorosa sequência. A semente do vício, minúscula mas potente,
Havia sido lançada no solo fértil do estresse crônico, da pressão autoimposta e de uma ambição que começava a perder seus contornos éticos. O que se iniciou como uma experiência isolada, um segredo, compartilhado na cumplicidade efêmera de um happy hour, rapidamente metamorfoseou-se em um hábito insidioso. A cocaína, inicialmente usada apenas em ocasiões específicas para aguentar o tranco, começou a se infiltrar nos dias comuns. Logo, a busca pela sensação de euforia e poder deu lugar a uma necessidade mais sombria, a de simplesmente conseguir funcionar, de mascarar a ansiedade crescente e a fadiga mental. Com o tempo e a tolerância do corpo aumentando, a cocaína já não era suficiente, ou se tornou cara demais para a frequência desejada. Foi então que Ricardo descobriu o crack, uma alternativa mais barata, mais acessível e infinitamente mais devastadora. A busca pela próxima pedra tornou-se o foco principal, uma obsessão que consumia seus pensamentos e ditava suas ações, empurrando-o para uma realidade paralela, cada vez mais distante da vida que um dia considerara perfeita. O impacto no trabalho foi rápido e brutal. O gerente brilhante, antes elogiado pela sua eficiência e visão estratégica, deu lugar a um profissional distraído, errático e visivelmente desgastado. Chegava atrasado com frequência, inventando desculpas cada vez menos plausíveis. Cometia erros básicos em relatórios, perdia prazos importantes, demonstrava uma irritabilidade crescente em reuniões e no trato com a equipe. Seu rosto, antes confiante, agora exibia olheiras profundas, um suor frio constante e uma ansiedade que transparecia em seus gestos nervosos. As conversas com o chefe, antes focadas em promoções e novos desafios, tornaram-se advertências veladas, depois repreensões diretas. As desculpas esfarrapadas já não convenciam ninguém, e a sombra ameaçadora da demissão começou a pairar sobre sua mesa, tornando o ambiente de trabalho ainda mais insuportável e alimentando o ciclo vicioso da fuga pela droga. Enquanto o castelo profissional ruía, a fortaleza do lar também começava a desmoronar. O paraíso familiar transformou-se gradualmente em um campo minado de tensão e desconfiança. O dinheiro, antes administrado com cuidado por Sofia, começou a desaparecer inexplicavelmente. Contas essenciais atrasavam, gerando cortes de serviços e constrangimento. Sofia, inicialmente confusa, depois assustada e finalmente desesperada, começou a conectar os pontos. O comportamento errático de Ricardo, sua aparência cada vez mais negligenciada, as mentiras constantes, o sumiço de valores. Pequenos vestígios, como um pino esquecido no bolso de uma calça ou um saquinho plástico vazio encontrado no lixo do banheiro, confirmaram seus piores temores. O confronto foi inevitável, carregado de dor, lágrimas e acusações. Sofia implorou, por honestidade e por ajuda. Mas Ricardo, já profundamente enredado na teia da negação que o vício tece, reagiu com agressividade. Negou veementemente, inverteu a culpa. Acusou Sofia de paranoia e desconfiança, erguendo um muro de raiva e mentiras que a afastava ainda mais, isolando-se com seu segredo devastador. A demissão, quando finalmente chegou, não foi uma surpresa, mas ainda assim representou um golpe demolidor. Ser escoltado para fora do prédio onde construíra sua carreira, carregando uma caixa com os poucos pertences que restavam em sua mesa, foi uma humilhação pública que feriu seu orgulho profundamente. O chão pareceu desaparecer sob seus pés, deixando um vazio vertiginoso. Contudo, em vez de encarar a queda como um alerta final, como a oportunidade de buscar a ajuda que Sofia tanto implorara, Ricardo usou a perda do emprego como mais uma justificativa para sua autodestruição. Mergulhou de cabeça no vício, agora sem a necessidade de manter as aparências, entregando-se completamente ao consumo como forma de anestesiar a dor da perda, da vergonha e do fracasso retumbante. A espiral descendente tornou-se vertiginosa e implacável. Sem o salário fixo, as economias rapidamente se esvaíram. O carro da família, símbolo de status e conforto, foi o primeiro a ser vendido por uma fração de seu valor. Depois, seguiram-se as joias de Sofia, herança de sua avó,
O moderno videogame que era a alegria de Lucas, o notebook usado para os trabalhos escolares, qualquer objeto de valor que pudesse ser trocado por mais algumas pedras de crack. Ricardo recorreu a amigos, inventando histórias mirabolantes para conseguir empréstimos que jamais pagaria, até que eles, cansados das mentiras e da manipulação, se afastaram um a um. Restaram os agiotas, figuras sombrias que cobravam juros exorbitantes e não hesitavam em usar a intimidação. A vergonha inicial deu lugar a um desespero absoluto, uma busca frenética por dinheiro que o levou a atos cada vez mais degradantes. O impacto sobre os filhos era uma ferida aberta e constante. Lucas, tentando navegar as águas turbulentas da adolescência, deparou-se com cenas que nenhuma criança deveria presenciar. Encontrou o pai em estado deplorável, semiconsciente no sofá em plena luz do dia, ou o flagrou tentando esconder apressadamente os apetrechos do vício. A imagem do pai herói do provedor seguro despedaçou-se irremediavelmente, dando lugar a uma mistura tóxica de raiva, medo e uma tristeza profunda. Clara, com sua inocência infantil, não compreendia a complexidade da situação, mas sentia a atmosfera pesada da casa, a tristeza constante nos olhos da mãe, a ausência de um pai que, mesmo fisicamente presente, estava emocionalmente a quilômetros de distância. Suas perguntas sobre por que o papai estava sempre doente ou dormindo eram como pequenas facas no coração de Sofia. Sofia, por sua vez, chegou ao limite de suas forças. Tentara de tudo: conversas francas, súplicas emocionadas, terapia de casal, a qual Ricardo compareceu poucas vezes, ultimatos que eram rapidamente esquecidos. Buscou apoio em grupos para familiares de dependentes, leu livros sobre o assunto, mas sentia-se impotente diante da força avassaladora do vício que consumia o homem que amava. A decisão de sair de casa foi a mais dolorosa e difícil de sua vida, um ato de autopreservação e, sobretudo, de proteção aos filhos. Arrumar as malas, explicar o inexplicável para Lucas e Clara, enfrentar o olhar perdido e desesperado de Ricardo enquanto ela fechava a porta atrás de si, cada passo foi um suplício. A despedida foi um rasgo na alma, um adeus a um futuro que não existia mais, as lágrimas silenciosas das crianças ecoando na casa que, de um dia para o outro, se tornara apenas uma casca vazia, assombrada pelas memórias de um lar feliz que se perdera. Sozinho, Ricardo foi engolido pelo vazio da casa fria e escura. A ausência de Sofia, Lucas e Clara era um silêncio ensurdecedor, um lembrete constante de tudo que havia destruído. Os poucos móveis que restavam logo foram vendidos para sustentar o vício insaciável. A energia elétrica foi cortada, a geladeira ficou vazia. O desespero tornou-se seu companheiro constante, sem dinheiro, sem família, sem teto. E, o pior de tudo, sem qualquer vislumbre de esperança, Ricardo foi empurrado para o último degrau da degradação: as ruas. Ali, juntou-se a uma legião de almas perdidas, homens e mulheres cujas histórias, embora únicas, convergiam para o mesmo ponto de dor e abandono, todos prisioneiros da névoa tóxica das drogas. Os dias nas ruas se fundiram em um borrão indistinto de miséria. A fome roía o estômago, o frio da noite penetrava os ossos através das roupas sujas e rasgadas, a abstinência trazia tremores, suores e uma angústia física e mental quase insuportável. Dormia em marquises de lojas, sob pontes, em becos fétidos, sempre alerta aos perigos da noite. Revirava latas de lixo em busca de restos de comida. Mendigava algumas moedas para comprar a próxima pedra de crack. A única coisa que parecia oferecer um alívio fugaz, uma breve desconexão da realidade brutal. Aquele homem que um dia fora um gerente respeitado, um pai de família orgulhoso, agora era invisível para a maioria. Um fantasma maltrapilho vagando pelas calçadas, evitado pelos olhares, julgado em silêncio. Ele havia chegado ao fundo do poço, um lugar de escuridão absoluta, onde a única companhia constante era o eco de seu próprio desespero. Foi em uma dessas noites particularmente cruéis, sob uma chuva fria e persistente que encharcava suas roupas,
e aumentava a sensação de abandono, que Ricardo atingiu seu limite. Encolhido em um beco escuro, tremendo incontrolavelmente pela febre da abstinência e pela hipotermia, ele sentiu o peso esmagador de seus erros, da solidão, da perda irreparável. As lágrimas quentes e amargas começaram a rolar por seu rosto sujo, misturando-se à água da chuva. Não era um choro de autopiedade, mas um lamento profundo, uma dor que vinha das profundezas de sua alma estilhaçada. Em meio aos soluços convulsivos, um grito gutural escapou de seus lábios, um clamor lançado à escuridão impenetrável do céu noturno, um último fio de esperança ou desespero. Deus, se é que tu existes, me ajuda. Por favor, me tira daqui. Eu não aguento mais. Nesse exato momento de entrega total, de rendição completa ao abismo, quando toda a força de vontade havia se esvaído e apenas a dor permanecia, uma luz inesperada surgiu na escuridão do beco. Os faróis de uma van simples, adornada com o símbolo discreto de uma cruz, iluminaram a entrada da viela. A van parou, e dela desceram algumas pessoas vestidas com simplicidade, voluntários de uma missão cristã que rodava a cidade oferecendo ajuda aos necessitados. Eram como anjos anônimos surgindo em meio à tempestade. Um deles, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar que transmitia uma mistura de bondade e firmeza, aproximou-se de Ricardo com cautela. Era o pastor Silva. Com uma voz calma e respeitosa, o pastor ofereceu um copo de sopa quente e fumegante. Ricardo, inicialmente desconfiado, encolheu-se, esperando rejeição ou julgamento. Mas o pastor apenas perguntou se ele precisava de ajuda. A pergunta simples, feita sem condescendência, desarmou parte de sua defensiva. Ainda assim, a desconfiança falou mais alto, e Ricardo questionou quem eram eles. A resposta do pastor foi direta. Eram servos de Deus ali para ajudar, e que havia esperança para ele, pois Jesus o amava, mesmo ali, naquele estado, naquele lugar. As palavras do pastor, especialmente Jesus te ama e existe esperança, ditas com uma convicção serena e um amor genuíno que Ricardo não via há muito tempo, penetraram a névoa de confusão e desespero que envolvia sua mente. Seria possível? Esperança? Amor? Para ele que havia jogado fora tudo de bom que a vida lhe dera. A fome, o frio e o cansaço extremo falaram mais alto que a dúvida. Ele aceitou a sopa, sentindo o calor reconfortante descer pela garganta. Enquanto comia avidamente, o pastor Silva continuou a falar. Não com pregação agressiva, mas compartilhando sobre o amor incondicional de Deus, sobre o perdão disponível em Cristo e sobre a possibilidade real de uma nova vida livre das correntes do vício. Ao final, estendeu um convite. Um lugar em um centro de recuperação mantido pela igreja, um ambiente seguro para iniciar o processo de desintoxicação e reconstrução. Aquele convite soou como uma tábua de salvação lançada em meio ao naufrágio de sua vida. Reunindo as últimas forças que lhe restavam, Ricardo, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, aceitou. O caminho da recuperação revelou-se uma subida íngreme e árdua, muito distante de uma solução mágica. A desintoxicação física no centro de recuperação foi um período brutal. Seu corpo, acostumado a anos de abuso químico, reagiu com violência à abstinência. Tremores incontroláveis, suores frios, náuseas, dores excruciantes por todo o corpo, insônia e pesadelos vívidos. Foram dias e noites de agonia, onde a vontade de desistir e voltar para o alívio fugaz da droga era quase insuportável. Contudo, ali naquele centro simples, mas acolhedor, Ricardo descobriu que não estava mais sozinho em sua batalha. Havia outros homens e mulheres com histórias tão ou mais dolorosas que a sua, compartilhando as mesmas lutas, oferecendo um ombro amigo, uma palavra de encorajamento nos momentos mais difíceis. Havia uma equipe dedicada de terapeutas, conselheiros e voluntários, muitos deles também recuperados, que compreendiam profundamente o processo e ofereciam apoio profissional e espiritual. E, acima de tudo, havia uma presença constante e palpável da fé, manifestada nas orações em grupo,
nos momentos de louvor, na leitura da palavra e na atmosfera de esperança que permeava o lugar. Dia após dia, Ricardo era imerso em ensinamentos sobre o amor incondicional de Cristo. Ouvia testemunhos de pessoas que, como ele, haviam chegado ao fundo do poço, mas que, através da fé e do tratamento, estavam reconstruindo suas vidas. Essas histórias reais de transformação começaram a plantar nele uma semente de esperança. Começou a participar dos estudos bíblicos, inicialmente com ceticismo, mas gradualmente as palavras lidas e discutidas começaram a fazer sentido, a tocar em feridas antigas e a oferecer uma nova perspectiva. Ganhou uma Bíblia simples e passou a lê-la em seus momentos de solidão, encontrando consolo e direção em versículos que falavam de perdão, de renovação, da possibilidade de ser uma nova criação em Cristo. A oração, no início, era difícil, quase mecânica, um monólogo hesitante dirigido a um Deus que ele mal conhecia, mas com o tempo e a persistência, tornou-se um diálogo sincero, um refúgio onde podia derramar suas angústias, seus medos, sua gratidão e seus pedidos de força ao Deus que ele agora acreditava firmemente o havia resgatado do beco escuro. À medida que a clareza mental retornava e a força física se restabelecia, o peso do arrependimento pela dor infligida à sua família tornou-se avassalador. As lembranças dos momentos felizes contrastavam dolorosamente com as cenas de discussões, mentiras e da despedida traumática. A culpa o consumia. Com a orientação e o apoio do pastor Silva, Ricardo decidiu escrever uma carta para Sofia e os filhos. Foi um processo catártico e extremamente doloroso. As lágrimas borraram a tinta enquanto ele tentava colocar no papel a profundidade de seu remorso, seu pedido sincero de perdão, não como uma barganha para voltar, mas como um reconhecimento de seus erros. Contou sobre sua luta diária no centro de recuperação, sobre o encontro transformador com a fé em Cristo e sobre como orava incessantemente por eles, desejando-lhes paz e felicidade, mesmo que fosse longe dele. Entregou a carta ao pastor, com o coração apertado, pedindo que tentasse fazê-la chegar às mãos de Sofia. A entrega da carta foi um momento carregado de tensão e delicadeza. Pastor Silva encontrou Sofia em um local neutro, talvez na saída da escola das crianças, e entregou o envelope com palavras de encorajamento, mas sem pressioná-la. Sofia, ainda profundamente marcada pelas cicatrizes emocionais do passado recente, hesitou. O medo de se machucar novamente, de reabrir feridas que mal começavam a cicatrizar, lutava contra uma fagulha teimosa de esperança, uma curiosidade sobre o estado de Ricardo. Por fim, aceitou a carta. Mais tarde, na privacidade de seu novo e modesto lar, leu as palavras do marido. A sinceridade crua, a humildade no pedido de perdão, a ausência de exigências, tudo aquilo era tão diferente do Ricardo manipulador e agressivo dos últimos tempos. As lágrimas vieram, uma mistura complexa de tristeza pelo que se perdeu, alívio por ele estar vivo e buscando ajuda e uma incerteza cautelosa sobre o futuro. Enquanto aguardava, sem criar expectativas irreais por alguma resposta ou sinal de Sofia, Ricardo focava em sua própria reconstrução. O processo de recuperação não se limitava à abstinência. Envolvia reaprender a viver, a ter responsabilidades, a encontrar valor em si mesmo fora do vício. Começou a trabalhar em tarefas simples, dentro e fora do centro de recuperação. Cuidava do jardim, ajudava na limpeza, auxiliava na cozinha. Executava cada tarefa com uma humildade e uma gratidão que surpreendiam até a si mesmo. Descobriu uma satisfação inesperada no trabalho honesto, no cumprimento de deveres, na sensação de ser útil novamente. Mais importante ainda, começou a usar sua própria experiência dolorosa como ferramenta para ajudar outros recém-chegados ao centro. Compartilhava sua história sem rodeios, ouvia as angústias dos outros com empatia, oferecia palavras de encorajamento e apontava para a esperança que havia encontrado em Cristo, tornando-se aos poucos um instrumento de apoio na jornada de recuperação de outros. Os meses se transformaram em um ano. A mudança em Ricardo era notável, não apenas física,
mas principalmente em seu semblante. O olhar, antes perdido e ansioso, agora transmitia uma serenidade conquistada a duras penas. Estava mais forte, saudável, cuidava de sua aparência com simplicidade. A transformação interior refletia-se em seu exterior. Naquela noite especial, durante um culto de celebração na igreja, que o acolhera desde o início, Ricardo subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, ele compartilhou sua jornada, desde o aparente sucesso inicial até a descida ao inferno das drogas, a perda da família, a vida nas ruas e o resgate milagroso pela fé em Cristo. Falou sobre as lutas diárias da recuperação, sobre a importância da comunidade e, acima de tudo, sobre o amor redentor de Jesus que o libertara e lhe dera uma nova vida. A congregação ouvia em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos tocados pela honestidade e pela esperança que emanavam de suas palavras. Ao final do culto, enquanto recebia abraços e palavras de encorajamento, Ricardo viu, em um canto mais afastado, 3 figuras que fizeram seu coração disparar: Sofia, Lucas e Clara. Havia uma distância cautelosa, mas estavam ali. Lucas, agora um pouco mais alto, esboçou um sorriso tímido, um sinal pequeno, mas imenso em significado. Clara, sem hesitar, correu em sua direção e o abraçou apertado, um gesto espontâneo de amor infantil que quebrou qualquer barreira restante. Sofia aproximou-se devagar, o olhar ainda carregado das memórias dolorosas, mas também com uma luz inegável de esperança renovada. Não era um final de conto de fadas, com promessas de felicidade instantânea. Era o início de um novo capítulo, um recomeço frágil, mas real. O caminho para a restauração completa da confiança e da dinâmica familiar ainda seria longo, exigindo paciência, perdão contínuo e muito trabalho de ambas as partes. Mas naquele abraço apertado de Clara, naquele sorriso hesitante de Lucas, naquele olhar complexo, mas aberto de Sofia, Ricardo viu a confirmação da mão de Deus agindo, tecendo fios de reconciliação onde antes só havia ruptura. A história de Ricardo é, portanto, um testemunho poderoso e contundente. Demonstra como a destruição causada pela dependência química pode ser avassaladora, deixando cicatrizes profundas e dolorosas na alma do indivíduo e na estrutura de sua família. Revela a capacidade humana para a autodestruição, a força das correntes do vício e a profundidade do abismo em que se pode cair. Contudo, é também, e talvez principalmente, uma prova luminosa de que não existe escuridão tão densa. Não existe abismo tão fundo que o amor e a graça de Cristo não possam alcançar. Para todo aquele que, em meio ao desespero, clama por socorro, que se permite ser encontrado e se abre humildemente para o perdão e a transformação, há sempre um caminho de volta. Há sempre a oferta de uma nova chance, a possibilidade de uma nova canção, uma vida ressignificada pela fé, porque aquele que promete iniciar a boa obra na vida de quem o busca é infinitamente fiel e poderoso para completá-la, guiando cada passo na longa, mas esperançosa jornada da restauração.